Boa noite, você tricolor. Quem fala é o Igor. Esse aqui é mais um vídeo para o canal Flupedia. Sejam todos bem-vindos. Então, vou falar um pouco do jogo de ontem. Você tem uma errata do vídeo anterior, que eu falei que o Marcão tinha colocado o time todo, né, no jogo contra o Atlético na segunda-feira, né, que ele tinha comandado, exceto o Nenê, né, que teve o André no lugar dele, mas foi o Samuel Xavier também entrou no time, no lugar do Calegari. Então só queria colocar isso, um comentário do último vídeo, né? E já colocando que ele também entrou com o mesmo time ontem. É, então o resultado foi péssimo, né? O resultado ontem contra o Atlético. A gente tem que entender que o time Atlético Mineiro hoje é o time que vem jogando melhor no Brasil. É um time que eu acho até que ele se defende melhor que o time do Flamengo e ganha nisso, né? Geralmente quando eles se encontram, o Atlético vence o Flamengo, acho que tem muito a ver também com o esquema de jogo, né, pela forma como o Atlético Mineiro também se defende, como os jogadores são bem mais equilibrados nesse setor do que o time do Flamengo, que tem um ataque mais avassalador. Né? É, e é aquilo, né? O Atlético Mineiro está num momento muito bom, é líder no brasileiro, é a favorita a ganhar a Libertadores, e era um jogo muito difícil porque o Fluminense está vindo nesse momento turbulento, né? Até ontem era 5 jogos sem vencer, agora são 6. Então, se a gente for pegar, era um resultado que era muito difícil, mas nós tínhamos uma boa impressão do jogo de segunda com a gente, né? Só que o Fluminense não conseguiu colocar nada disso em prática, né? A atuação ontem foi pior, né? E não teve nem aquele gostinho de que poderia ter vencido, né? Com um lance assim, nossa, esse lance aqui poderia ter mudado o jogo, né? Ao nosso favor, o time não foi bem na partida de ontem e conseguiu colocar alguns erros, né? Que já vinham acontecendo, e eu acho que o Roger vai ter muito trabalho. O Roger não, o Marcão vai ter muito trabalho, porque o Roger deixou um legado muito ruim para ele, né? Quando o Marcão vai pegar o Fluminense do Daí, o Fluminense do Daí tá bem na tabela, então o Marcão vai ter um pouco mais de paz para trabalhar, enquanto agora ele já tá mal, né, no Campeonato Brasileiro, né, na tabela, e vindo de uma eliminação na Libertadores. Então o Marcão ainda não teve tempo para mexer no time, né? Se ele teve 3 treinos, foi muito, e só tentou ajeitar o time. Mas o buraco é muito mais embaixo. Se a gente for perceber, o buraco é muito mais embaixo e ele precisa mexer em algumas situações, alguns setores, e na forma tática do time também tem algumas questões que eu também vou citar durante o vídeo. No começar do jogo, a estratégia do Atlético Mineiro no início do jogo era o quê? Deixar a bola no pé do Fluminense. O Fluminense no jogo teve uma posse de bola maior que o Atlético, né? E o número de finalizações, teoricamente, foi similar com o Atlético Mineiro, se não me engano, finalizando 2 vezes mais. Mas era uma estratégia do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro entrou com uma estratégia de se defender e quando a bola chegasse no meio de campo, pressionar o time do Fluminense. Tava uma estratégia bastante clara. Tanto que o primeiro lance do jogo, né, de mais perigo vai ser numa bola que vai ser entregue do Egídio pro Fred. O Fred vai estar de costa para a zaga do Atlético Mineiro e 3 jogadores vão pressionar o Fred, né, e vai ser um contra-ataque que o Hulk vai estar por cima, né, 2 contra 2. E nesse lance o Lucas Claro já tinha marcado errado. O Nino fez o certo na jogada, mas o Lucas Claro fez errado. E acompanhou de longe. E deu todo o lado esquerdo pro Hulk chutar. É aquilo, né? O Hulk está num momento muito bom, então você não pode chegar e o time inteiro, né, não pode chegar e ficar desarrumado num tipo de lance como esse, que era o que o Atlético Mineiro queria durante toda a partida e tentou durante toda a partida. Né, o Fluminense vai ter um chute com o Henrique de fora da área, né, sem nenhum tipo de perigo, e aí vai ser o gol do Atlético Mineiro, né, que vai ser uma jogada de escanteio, não um escanteio curto, uma jogada que, né, o Luiz Henrique e o Luca, eles vão estar aqui no lado esquerdo e o Egídio, né? E o Vargas vai conseguir cruzar sozinho essa bola com 2 jogadores do Atlético Mineiro dentro da área contra 6 do Fluminense. O Lucas Claro vai cortar, né? Só que a bola vai para o outro lado. O Samuel Xavier ele vai estar vendido no lance, ele está parado, né? Ele não está prestando atenção na jogada, não se ligou que poderia ter algum tipo de desvio. A bola passa por ele, o Nacho vai chutar, e aí o Nino, na minha opinião, foi um gol contra do Nino. Né? E nem tinha porque o Nino tentar cortar, porque não tinha nenhum jogador do Atlético Mineiro atrás dele. Quem estava atrás do Nino era o Fred. Né?
Só que acaba fazendo um gol contra. E é muito cedo, né? 13 minutos você fazer um gol contra, né? Você jogando em casa é muito ruim, porque é aquilo, o Fluminense vai ter que jogar, sair para o jogo. E não é o estilo do Fluminense. Não é o estilo do Roger de jogo. Né? E o Fluminense não tem ataque hoje. O Fluminense não tem ataque. O Fluminense não tem jogadores de ataque para decidir. Os pontas são inoperantes. Então, assim, né? Quando o Atlético Mineiro é pura correria, com vagas do Savarino, e no banco tem opções como o Keno, e tem o Hulk ainda, né? Que joga mais centralizado, mais vai com uma velocidade para ataque, né? De uma forma animal. O Fluminense não tinha nada disso. Né? E o Fluminense ele vai ter essa dificuldade de ataque. Em alguns momentos ele vai roubar a bola do Atlético Mineiro no ataque, mas o time é muito lento. A troca de passe é lenta, o time não é espalhado, né? E ao mesmo tempo os jogadores não se aproximam. Né? Então é muito difícil o Fluminense conseguir fazer um gol com a bola rolando. E o Fluminense continuava tendo a posse de bola, né? Mas o Atlético Mineiro era mais perigoso. Teve um cruzamento que o Guga quase fez um gol de cabeça. E o primeiro tempo vai ficar muito nesse tipo de jogo, né? Tipo, de um jogo mais com o Fluminense tentando fazer o que não costuma fazer, o Atlético Mineiro muito tranquilo, né? Como se ele soubesse o momento exato de marcar o próximo gol. Sabia perfeitamente a estratégia que o Cuca tinha feito e realmente o time estava também bem postado em campo. Não que o Fluminense fizesse uma partida ruim. O Fluminense era um time que não agredia o Atlético Mineiro. E aí o lance do pênalti do Nino vai acontecer num cruzamento, cara, que o Egídio vai cruzar a bola do meio de campo quase para a área. E nessa brincadeira vai ter o pênalti que o Nino vai sofrer, né? E o pênalti é claro. Tanto que o VAR rapidamente vai chamar o Daronco. O Daronco vai demorar muito, né? Porque o pênalti, se não me engano, é marcado aos 36. E o Fred só vai bater aos 41. Então nesse meio tempo aí, ó, lembrou até um pouco o jogo contra o São Paulo, né? Os jogadores do São Paulo ficaram em cima do Nenê na época e o Nenê acabou perdendo o pênalti. Só que o Fred estava bem tranquilo e acabou deslocando o Everson. E aí tem um lado que é negativo, né? O terceiro gol seguido do Fluminense de pênalti. Tudo bem, gol é gol, né, de qualquer jeito, mas isso só mostra a dificuldade do Fluminense com a bola no pé. Só mostra a dificuldade do time com a bola no pé. E isso também mostra que o Fred tá bem nas batidas, né? Tá deslocando o goleiro. Então, ele sempre foi um bom batedor de pênalti, perdeu poucos pênaltis com a camisa do Fluminense. Já cansei em treinos do Fluminense em Laranjeiras, no qual era muito difícil um goleiro pegar um pênalti do Fred. Eu não lembro do Fred ter estado um pênalti para fora, né? Isso em treino e em jogo. Agora eu não vou lembrar mesmo de um pênalti chutado para fora. E ele bateu muito bem o pênalti. Só que o Fluminense foi muito afobado, né? O Fluminense ele acabou criando coragem a partir do gol e tentou continuar atacando o Atlético Mineiro, né? Das formas, né, mais esquisitas que o Fluminense tem para atacar. E o que acontece é que num contra-ataque que o Fluminense vai tentar desenrolar uma tentativa de ataque, o Luiz Henrique ele vai tentar passar por 3 jogadores do Atlético Mineiro. Né? O Atlético Mineiro tinha muito mais jogadores na defesa nesse momento. Né? E o Luiz Henrique perde a bola, que gera o contra-ataque do gol do Atlético, do segundo gol. Vai ser uma baita jogada do Hulk com o Nacho, que vai devolver. Novamente o Lucas Claro vai dar condição do Hulk finalizar e fazer a jogada. E isso também mostra o problema do Fluminense, né? Essa dificuldade do Fluminense no ataque. Né? Geralmente os pontas têm um pouco mais de velocidade, só que eles não sabem decidir a jogada. Né? E não só decidir a jogada, eles geralmente estão sozinhos. Né? Então o Luiz Henrique ele tinha que se desvencilhar de 3 adversários. Né? Porque tem um problema na armação, né, do meio de campo. Quando eu falo, cara, o Roger tinha que colocar a trinca, André, Martinelli e o Iago. Era o que eu queria. Só que o formato está sendo totalmente errado. Né? Porque, na minha opinião, pelo que eu vejo, deveria ser o André com o Martinelli e o Iago jogando na frente dos dois, como se ele fosse o meia. Né? Só que não tá acontecendo isso. Né? Fica o Martinelli e o André bem mais atrás, criando jogada. O Iago volta antes do meio de campo para buscar bola. Né? Fica praticamente os três na mesma zona de campo. E o time não é espalhado. Quando a bola chega no ataque, o Martinelli tem que ir correndo para o ataque
se apresentar para criar algum tipo de jogada. A gente não sabe qual desses três está criando. Deveria ser o Iago, porque quando o time tá marcando na saída de bola, o Iago, ele deveria ser aquele primeiro cara ali chegando junto com o Fred, porque a gente sabe que o Fred tem essas limitações. E o Iago é bem mais marcador nesse sentido que o Martinelli e que o André. Né? Ele tem uma pegada mais forte, ele gosta de roubar a bola ali na frente, sendo que isso não está acontecendo. Né? Então, além de a gente ter um defeito nas pontas, o Fluminense também não existe no meio de campo no sentido de criação. Né? Porque o time não acaba agredindo o time do qualquer adversário, principalmente o time do Atlético Mineiro. Então o correto deveria ser o André com o Martinelli e o Iago no time, mas não. Ontem você tinha o André, né, numa posição bem mais recuada, né, e o Martinelli com o Iago toda hora revezando, mas revezando atrás da linha do meio de campo. Então tinha um bloco, um buraco enorme no meio de campo do Fluminense. E nenhuma jogada deveria ser criada. E seria difícil realmente criar algum tipo de jogada. As jogadas do Fluminense só vêm acontecendo numa jogada aérea. Seja em faltas laterais, ou seja em escanteio, o Fluminense não tem criatividade hoje. E o Marcão vai ter mais esse problema. E aí vai acontecer o gol do Atlético Mineiro, como eu falei, num contra-ataque. E o Lucas Claro é isso, né? O Lucas Claro, ele caiu muito de rendimento. E a gente já precisa questionar isso, né? Porque se a gente for olhar, o Samuel Xavier também precisa ser questionado. Né? O futebol é isso, o futebol é o momento. E o momento de todos os jogadores da defesa não é bom. Até do Nino, porque o Nino, com a bola no pé, ele vem jogando bem, mas se a gente for reparar, o Nino está falhando muito. É na jogada aérea, ontem naquele lance do gol, poderia ser um lance totalmente evitável, um jogo contra o Barcelona, errou demais no lance dos dois gols do Barcelona. Então, assim, né, o time peca demais, né? O time peca demais, tem poucos êxitos, né? E a maioria dos gols dos adversários, né, saem erros nossos, né? Não quero ficar só colocando erro do Fluminense, mas isso está bem notório, né? A forma como o Fluminense erra bastante, né? E mostra a limitação do Fluminense perante aos outros adversários, né? Fica muito difícil de se competir com um time melhor, né? Ou um time que tem até mais grana, mais opções desse jeito. Quando você pega esses adversários, você tem que ter uma estratégia pré-definida. E o Fluminense ontem com o Marcão foi até um pouco diferente do Marcão do ano passado, né? Teve menos pegada de defensiva e era um time que tentava atacar de qualquer jeito. E isso não é bom, isso mostra que tem essa dificuldade, mas eu vou tirar o Marcão da reta nesse momento, não vou criticar o Marcão, porque ele não tem culpa nenhuma. Eu acho que lá na frente ele pode ser questionado, agora não. A gente sabe a dificuldade que ele está encontrando e ele vai encontrar e ele só praticamente vai ter jogos para poder mexer no time, né? Ele vai ter até o jogo da volta, ele tem 3 jogos no Brasileiro, né, que é Bahia, Chapecoense e São Paulo, então ele vai ter que testar o time, ele vai ter semana toda para trabalhar, né, do jogo do Bahia para o jogo contra a Chape, da semana do jogo contra a Chape contra o São Paulo, ele vai ter 2 semanas com os jogos no final de semana. Então ele vai ter que fazer isso, né, ele vai ter que treinar muito bem, treinar muito forte e durante o jogo ele repensar nas estratégias. No segundo tempo ele vem com Arias para campo, né, no lugar do Luiz. O Arias não vai fazer um bom segundo tempo, mas também dá para entender porque é o que foi o primeiro jogo dele. Ele não tem o ritmo ainda não conhece os jogadores de direito do elenco. Tudo bem que teve jogadas que teve erro individual dele, como por exemplo um lançamento que ele recebeu e ele dominou de uma maneira totalmente errada, mas também estava frio em campo. Então, assim, não dá para falar muito do Arias, que tentou alguma coisa. Mas é aquilo, cara, ele teve lances que ele tentou pegar e partir para cima do adversário, mas ele estava muito longe da área também do adversário, e ele tinha que recuar e recuava para o Egídio recuava para a zaga, e o Fluminense ficava naquele tormento de ter uma dificuldade muito grande para poder atacar ou criar algum tipo de jogada que pudesse envolver o time do Atlético Mineiro, que estava muito bem postado ainda no segundo tempo. O Atlético Mineiro vai ter muitas oportunidades, né? Porque o Fluminense vai ficar ainda mais desesperado, né? Para poder empatar o jogo.
Então vai ter uma bola que o Nath vai chutar por cima, outra bola que o Arana sozinho ele vai chutar e o Marcos Felipe vai defender. Uma outra bola que o Nath vai receber um lançamento que ele vai estar impedido, ele vai chutar e o Marcos Felipe vai defender. E o Marcos Felipe é uma notícia positiva comparado ao restante da defesa nos últimos 2 jogos, que ele não teve culpa na segunda-feira, ele foi bem, muito bem por sinal, e ontem ele, quando exigido, também acabou indo bem. O Fluminense ele vai mexer com o Nonato, né, no lugar do Martinelli, e o Biel no lugar do Luca. O Biel vai acabar entrando bem, né, ele vai tentar fazer alguma coisa, imprimir um pouco mais de velocidade, né, criar algumas tabelas ali no ataque. O Nonato nem tanto, o Nonato já não jogou tão bem como ele jogou na segunda-feira, perdendo no pé de ferro o tempo todo. Ontem estava com medo de criar jogadas, de dar um passe mais arriscado. Não conseguiu acompanhar muito bem o time do Atlético Mineiro. Teve só uma jogada que ele conseguiu recuperar lá atrás, né, em cima do Hulk, mas ontem ele estava com mais medo. Não sei se era um jogo de mata-mata, isso acabou influenciando. Só que o Nonato ele não acabou entrando tão bem quanto na segunda-feira. O Fluminense só vai ter uma jogada de perigo que vai ser a cabeçada do Fred no travessão. Mais uma vez, jogada aérea com bola parada. O Fluminense mostrando muito pouco. O Atlético Mineiro vai fazer as substituições que ele fez praticamente no jogo de São Januário, né? Colocando um time com um pouco mais de velocidade, né? Com as peças meio que se encaixando. O Fluminense com uma dificuldade enorme. Acho até que o Marcão demorou muito para mexer no time, porque ele vai tirar o Fred nos 5 minutos finais do jogo para colocar o Bobadilha em campo e o Nenê no lugar do Iago. Então é muito pouco tempo para você mexer no time, né? Você vê a forma como o Martinelli saiu de campo, exausto, né? E isso também mostra a forma como ele se doa em campo, né? Porque ele tá o tempo todo correndo, marcando, tendo que chegar no ataque para poder criar algum tipo de jogada. Então, assim, isso também diz muito sobre a forma como o time é postado, como o time é mal organizado em campo. E o resultado poderia ter sido muito pior, muito pior. O Atlético Mineiro perdeu um caminhão de gols, um caminhão de oportunidades no segundo tempo de fechar o placar. É aquilo, né? Até o jogo da volta, a gente tem uns 20 dias quase, né? Pro jogo da volta, um pouquinho menos, pro jogo da volta. O Atlético Mineiro vai ter 2 jogos nesse meio e o Fluminense tem 3 jogos. Só que o Atlético Mineiro vai ter muitos jogadores convocados para eliminatórias, o Fluminense praticamente nenhum jogador convocado. O Atlético Mineiro pode ter esse probleminha de alguns jogadores importantes, né? O próprio Hulk foi convocado, os jogadores também, como o Júnior Alonso convocado, o Savarino é convocado, então o Atlético Mineiro pode ter essa dificuldade de ter muitos jogadores convocados nesse meio tempo, enquanto o Fluminense vai jogar praticamente só nos finais de semana. Se resta também ver o que o Fluminense vai fazer, porque o último jogo antes da partida contra o Atlético Mineiro é contra o São Paulo, e provavelmente o São Paulo, a gente não sabe se o São Paulo vai colocar um time titular contra o Fluminense, porque o São Paulo também está nessa perna de Copa do Brasil, pode ser um adversário do Fluminense, e ele vai ter que ganhar lá em Fortaleza, né? Então a gente não sabe como o Fluminense e o São Paulo vão se postar nesse jogo, mas acho que o primordial para o time do Fluminense hoje é ganhar esses jogos até o jogo contra o Atlético Mineiro, né? O Fluminense só vai poder ter algum tipo de moral ou acreditar no jogo da volta se ele sair dessa confusão da zona de rebaixamento. Então ele vai ter 2 jogos teoricamente propícios, que é contra o Bahia e a Chapecoense. Se o Fluminense conseguir vencer esses 2 jogos, vai dar um up no time, no elenco. A gente consegue ver que os jogadores estão fechados com o Marcão. Isso eu lembro bem do gol do Fred em São Januário, que ele vai ali comemorar com os jogadores. Então acho que isso é importante. O Fluminense tem que esquecer esse jogo de ontem e já focar na segunda-feira. Se ele ganhar do Bahia, da Chapecoense, ele já dá uma subida na tabela, ele já sai daquele sufoco. Marcão vai conseguir treinar o Fluminense de uma maneira um pouco mais tranquila e haver o jogo contra o São Paulo. Acredito que no jogo contra o Atlético Mineiro o Caio Paulo já esteja recuperado, né? E até lá o Arrascaeta já tenha mais ritmo de jogo, parece que ele vem treinando muito bem, então isso é muito importante pra gente, porque a gente pode ter um outro fôlego pro jogo no Mineirão, né? Que é um gramado melhor, é um campo maior e o Atlético Mineiro pode ter um pouco mais de dificuldade se o Fluminense conseguir imprimir essa velocidade com esses jogadores que não estão disponíveis, né? E vem fazendo falta. Óbvio, o Arias nem jogou ainda direito, né? Mas ele tem um estilo que o Fluminense não tem
no banco nenhum jogador com o estilo dele de jogo. Né? E ele é um jogador que, apesar de 23 anos, já tem uma rodagem, uma experiência. Então, o Fluminense tem que esquecer um pouco desse jogo, né, da volta e focar no Campeonato Brasileiro. Acho que é primordial o Fluminense ganhar esses 2 jogos que faltam, esses 3 jogos até o jogo contra o Galo. E lá, cara, você fazer uma partida correta, com o mínimo de erros possíveis, para poder, né, passar. E se passar é um milagre. Né? É possível, porque a diferença é mínima e não tem um gol fora, até de gol fora. Então o Fluminense pode passar? O Fluminense pode passar. O Fluminense pode fazer um gol numa bola bandida e levar para os pênaltis, ou o Fluminense pode, né, fazer 2 gols que eu já acho mais difícil. Então isso vai depender muito do momento. O Fluminense, teoricamente, chegaria um pouco mais descansado, né, por ter todo o plantel um pouco mais descansado em campo, né? Que não vai ter jogadores convocados praticamente. O Atlético Mineiro vai ter esses jogadores numa maratona. Uma coisa que eu queria falar é que eu já falei antes também, a questão do elenco, né? Da forma como o elenco foi mal montado, é que de todos os reforços que chegaram até agora, se você for comparar o time que o Marcão tinha, né, e com o time que o Marcão agora tem em mãos, só o Samuel Xavier é titular, né? Porque o André que entrou no time era da base e saiu o Nenê. Então isso mostra, né, que Manuel, Bobadilha, Abel, o Wellington, né, Casares, principalmente, os jogadores não estão sendo aproveitados, né? E poucos deles acabaram rendendo nesse meio tempo. Então isso mostra que o Fluminense até tem posições do elenco que os jogadores do banco recebem mais que os jogadores titulares. E isso também precisa ser questionado, precisa ser debatido, o presidente precisa ser cobrado quanto a isso, porque o Fluminense não pode ficar com essa quantidade de jogos sem vencer, né? E não pode ficar só marcando gols de pênalti, um time totalmente manjado no tipo de jogo aéreo. Então é muito difícil, porque os jogadores realmente não correspondem aos jogadores que chegaram, né? E a gente vê os adversários se reforçando, né? E daqui a pouco vai se criando um abismo, porque os outros times que estão em cima da gente na tabela no Brasileiro têm um elenco inferior, mas é um elenco que tem técnicos, né, que já colocaram o seu estilo de jogo, implementaram o seu estilo de jogo para o time, e o time conseguiu entender muito bem. Falando na questão do Bragantino, por exemplo, a questão do time do Fortaleza, o time do Ceará, todos esses times são bem mais arrumados que o Fluminense. Então, a gente já precisa rever também o planejamento para o ano que vem. Porque a gente não pode esperar também a temporada acabar para pensar em 2022. Ano que vem é ano de Copa do Mundo no fim do ano. Né? E dependendo das competições que o Fluminense for disputar, a gente não pode ter um elenco com jogadores tão caros no banco de reserva. Né? E isso vai custar muito caro para o Fluminense. Muito caro mesmo. Fica essa tristeza ainda pela forma como o Fluminense vem jogando. A gente vê uma evolução tímida, né? O time hoje consegue ter um pouco mais de posse de bola, mas ainda é muito desarrumado defensivamente. Se na segunda-feira passada as peças cruciais que levaram o Fluminense para a Libertadores renderam, ontem já não renderam. Então acho que a única boa notícia foi o recorde batido pelo Fred. E o Fred também passou ontem, né? Fez 19 gols, passou a quantidade de gols marcados em 2010, que foi o ano do Tri, e tá a 3 de empatar com 2015 e 2009. 2009 foi o ano que ele chegou, 2015 foi o ano que ele sofreu com lesão na reta final do ano, né? Que ele vai jogar daquela forma heróica contra o Palmeiras. Então eu acredito até que o Fred consiga passar, né? Com 4 gols ele acaba passando esses anos, e aí vai ter já o 4º melhor ano dele na carreira pelo Fluminense. Isso é muito importante para ele, apesar que não consegue, com a bola no pé, ajudar o time como outrora, mas ele é aquele jogador decisivo, né? Quando a bola está no pé dele, geralmente ele marca, né? Mas, como eu falei anteriormente, se tiver o Arias, se tiver o Caio Paulista, a probabilidade de o Fred marcar, de o Fred jogar de uma maneira mais inteligente dentro de campo, não tendo que voltar, como um dos lances do Atlético Mineiro ontem, né, um dos lances de perigo do Atlético Mineiro, o Fred vai ficar
mais ali dentro da área, mais próximo a cavar uma falta na entrada da área e não de ficar perdendo a bola, jogando de costas para o adversário. Ele pode jogar de costas para o adversário quando é um tiro de meta, né? Mas jogar durante o jogo, né, aí é demais, porque o Fluminense não tem profundidade alguma. Ainda mais com o Luiz Henrique, que vem muito mal, ontem foi mal de novo. O Luca até começou bem no segundo tempo, mas novamente não foi bem. Egídio fez uma partida pavorosa, foi uma partida muito ruim do Egídio. Lucas Claro, muito perdido. O Nino até que foi bem, tirando o lance do gol contra. O Nino com a bola no pé vem sendo bem, vem se arriscando, vem driblando os adversários para criar algum tipo de jogada, porque ele também já reparou que o Fluminense tem essa dificuldade para armar, né? E o André parece que é um jogador mais maduro, não parece que tem a idade que ele tem. E é isso aí. A gente vai lamentar, mas o torcedor tem que lamentar, o time tem que acordar. E segunda-feira tem outro jogo contra o Bahia, é um jogo muito importante para o adversário. Ele está próximo da gente, naquela zona ingrata. E o Bahia é um visitante muito ruim, né? Então o Fluminense precisa aproveitar desse jogo para poder fugir dessa zona ingrata, né? Que é a zona de rebaixamento, que ele ainda está muito próxima. Então se ele vencer, ele já pode tentar terminar o turno com uma mentalidade um pouco diferente, porque o Marcão já vai ter um pouquinho mais de tempo para treinar o time do Fluminense. É isso aí. Até o vídeo da semana que vem. Saudações tricolores.